Queridos amados irmãos, a paz do Senhor, irmãos. Amados, quem trouxe a Bíblia, levante a mão bem alto assim, bem alto, por favor. Eu quero convidar você que abre sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, do capítulo do número 17, verso do número 1. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Moura, que Deus possa lhe conceder muita saúde, muita paz e prosperidade, também a todos que estão presentes nesse santuário. Todos os irmãos encontraram? Então leiamos a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita, apagando o microfone aqui. Olha o tempo. 1, 2. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. Lemos mais uma vez. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, nós sabemos que tanto o primeiro quanto o segundo livro dos Reis é baseado na aliança abraâmica e também a aliança mosaica. Era no ano aproximadamente 872 a.C., quando a nação de Israel era tinha se tornado uma nação apostata. A palavra apostasia quer dizer abandonar uma religião e abraçar outra religião. Para que você possa ter uma compreensão do texto, da nação nesse período, ela tinha 7.000 crentes que ainda guardavam a aliança abraâmica e a aliança mosaica. Os historiadores afirmam que a nação em todo o contexto tinha uma população de 10 milhões de habitantes. Para você ter uma noção da situação, da crise moral da nação de Israel, você faz uma analogia. Uma igreja que tenha 10 mil membros, você só tira 7 crentes que ainda era fiel ao Senhor, que ainda guardava a aliança abraâmica, que ainda tinha prazer de adorar o Senhor. Era isso que era a situação da nação de Israel. Então Deus levanta o profeta chamado Elias, a qual foi um vulto no Antigo Testamento. O nome Elias, irmãos, é a base desse texto. Sabemos que o nome Elias é formado de 2 palavras abreviadas do hebraico e um pequeno pronome pessoal. Sabemos que o nome Elohim quer dizer Deus, e a abreviação do nome Elohim quer dizer El. Sabemos que o nome Jeová quer dizer Senhor, e a abreviação do nome Jeová quer dizer Já. Entre o El e o Já há um I. Esse é um pronome meu do hebraico. O nome Elias no antigo hebraico rústico era Elija. Elija quer dizer o meu Deus é Jeová. A essência de Jeová quer dizer autoexistente em si mesmo, que deu origem ao nome eu sou. O nome eu sou vem do verbo ser do hebraico, que é do verbo de ação, é estar ativo no passado, é estar ativo no presente e estar ativo no futuro. No livro de Hebreus, do capítulo do número 8 e do verso, no capítulo número 11 e do verso 8 fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. A história nos fala de uma grandeza tão gloriosa, que para haver reavivamento na vida de alguém, na vida de um cantor, na vida de uma cantora ou na vida de um pregador, tem que ter uma síntese do conhecimento interno. Para que nós saibamos da expressão brevemente, que eu quero falar sobre apostasia, eu quero literalmente andar um pouco na história, para que nós possamos ter uma compreensão. Saber que a nação de Israel era uma nação que tinha uma aliança ali com Deus de
Abraão, com Deus de Isaque e com Deus de Jacó. Lá no livro de Gênesis, no capítulo do número 15, no versículo número 18, fala assim: acabando o Senhor de fazer um concerto com Abraão, Deus fala: Abraão, darei a tua descendência essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Passados-se então agora quase 750 anos depois, era no ano 1444 a.C., quando a nação de Israel, ela se encontrava localizada geograficamente entre o Golfo de Acabá e o Golfo de Suez, num deserto da Arábia, num pé do Monte Sinai. Ali Deus faz uma aliança com a nação de Israel, tornando-a uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. A história nos afirma que esse momento foi o momento mais marcante da nação de toda Israel. Diz a história, quando Deus veio para fazer uma aliança com a nação de Israel, houve um grande clangor de trombeta, a nação ficou apavorada, todo mundo em Sinai temia. Os judeus da nação de Israel não sabiam o que fazer. Era Deus vindo naquele dia para fazer aliança com a nação de Israel. Então Deus fala com uma voz audível dizendo: eu sou o vosso Deus, que tirou vós da terra do Egito e da casa da servidão. Aí Deus dá o primeiro mandamento, que era: não terás nenhum Deus além de mim. E o segundo mandamento era: não farás nem mais de escultura, nem mais de fundição. Naquele momento eu estou na nação a alguma prioridade. A nação pertencia a Deus. Passamos então agora quase 450 anos depois. Deus levanta Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, para que possamos ter uma expressão agora da palavra segundo o coração de Deus. Ela tem uma expressão do Antigo Testamento como os remanescentes. A palavra remanescente quer dizer aqueles que ficaram, aqueles que foram deixados para trás, fazendo a transliteração do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Remanescente quer dizer os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador, irmãos, não é porque canta bonito, não é porque está nos que prega bonito. Verdadeiro adorador não é porque é professor de bacharel ou tem conhecimento do grego no hebraico, mas verdadeiro adorador é que tem um coração quebrantado na vida do Deus que fez os céus e a terra. Adorador, irmãos, quando vem para adorar, não importa se a igreja é grande ou se a igreja é pequena, ele tem um coração quebrantado na presença de Deus. Fala: Senhor, renova-me, fala comigo, fala com minha alma, fala com meu coração, porque eu quero sentir a tua presença, Senhor. Isso que é um verdadeiro adorador. Preste bastante atenção. Quando o homem chamado Davi, vamos rapidamente agora, quando o homem chamado Salomão, ele morre, diz a história sagrada que a nação agora, irmãos, é dividida em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi formado pelas 10 tribos que estavam na Transjordânia. Já o reino do sul, ele foi formado pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. Mas eu quero falar nessa tarde sobre o reino do norte. Todos os homens que governaram esse reino eram homens ímpios, homens que não amavam o Senhor, que não tinham afinidade para com Deus. O primeiro homem a governar, o seu nome fora Jeroboão. Ele coloca um bezerro de ouro em Dan, outro bezerro de ouro em Betel. Principia-se o declínio moral e espiritual da nação do norte. O que a palavra declínio espiritual é quando alguém larga de orar como orava antes, quando alguém larga de jejuar como jejuava antes, como alguém larga
de meditar na Bíblia como meditava antes. Ele vem para a igreja, mas ele sabe da sua condição espiritual. Ele sabe que ele mudou. Ele sabe que não é a mesma coisa como era antes. Mas então o que a palavra é avivamento. Quando o profeta Abacuque fala: eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a minha alma, a minha obra. E do meio dos anos, a notifica. A palavra avivar aqui quer dizer rir no hebraico, e quer dizer me conserva vivo, me conserva incandescente, me conserva com esperança, me conserva com prazer de adorar o Senhor, me conserva com alegria, me conserva com amor, me conserva com graça divina. Se você veio aqui nessa tarde para adorar o Senhor, então levanta a mão para cima, começa a adorar, começa a adorar. Deus nessa está dizendo: hoje eu mudo a tua história, hoje eu mudo a tua vida. Preste bastante atenção agora. Chegamos na época do rei chamado Acabe. Acabe, quando começa a governar, Acabe era mau, Acabe não tinha afinidade para com Deus. Acabe se casa com uma mulher conhecida como Jezabel. Na verdade, ela é uma sacerdotisa de uma divindade assíria, conhecida como Baalmelcarte. Para adorar Baalmelcarte, era necessário que os seus adoradores deveriam se embriagar e depois se prostituir. Tanto Acabe esquecera que a nação de Israel tinha uma aliança com Deus de Abraão, com Deus de Isaac e com Deus de Jacó, irmãos. O Deus que jamais esquece de cumprir o seu desígnio e o seu propósito na minha e na tua vida, amado. Se Deus prometeu algo para você, pode passar os céus e a terra, mas Deus é de cumprir a promessa na tua vida. Pode levantar quem for, pode levantar homem que for, pode levantar Maria o que for para tentar te abater, mas se Deus tem chamada, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Acandou, alguém me corabaceia. Prestai atenção agora. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é compassivo e misericordioso. Ele é Jeová, aquele que levanta o do pó. Eu te levantei, eu te dou vitória, eu te renovo, eu te sustento, eu te capacito. Eu sou Jeová. Levanta a mão para cima e levanta, diga: meu Deus, Ele é a minha vitória, Ele é a minha vitória. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.